Muitas cidades aqui no Brasil estão se preparando para reabrir o comércio em meio à pandemia do coronavírus que a gente ainda está vivendo. E volta aí ao trabalho, as pessoas têm dúvidas sobre a Covid-19, se ela é ou não considerada uma doença ocupacional. Para falar sobre isso e relatar tudo o que pode ser feito nesse momento, eu vou conversar com o advogado Renato Melquiades. Ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho e também mestre em Relações Industriais e Empregatícias pela Organização Internacional do Trabalho e já está aqui na minha tela. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já encaminho a minha primeira pergunta, que é em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar a Covid-19 uma doença ocupacional. Como que a gente consegue entender isso, explicar para as pessoas o que significa de fato? Olá, Rafael. Satisfação enorme falar contigo, falar com sua audiência. Bom, primeiro cabe um esclarecimento, Rafael. O Supremo Tribunal Federal, ele realmente tomou uma decisão importante no que diz respeito a esse assunto, a caracterização da Covid-19 como uma doença do trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal, ele não decidiu que a Covid é necessariamente uma doença do trabalho quando algum empregado, trabalhador que esteja, porventura, trabalhando nesse momento, apresentar um quadro de contágio. Não significa que o Supremo entendeu que, nessas hipóteses, por exemplo, haverá uma caracterização da doença como uma doença do trabalho. Não é bem assim. Existe já uma série de normas na legislação trabalhista e previdenciária brasileira. Existe já também, inclusive, previsão para contágio de natureza viral em ambiente do trabalho. Então, isso não é novidade no país, infelizmente, né? Já vivenciamos aí situação de vírus como hepatite C, dengue, zika, chikungunya. Então, a legislação trabalhista ela já é preparada, digamos assim, para lidar com esse assunto, que é o contágio viral potencialmente em ambiente do trabalho. Então, sempre será necessário, e a decisão do Supremo Tribunal foi nesse sentido, certo? Porque, recentemente, foi editada uma medida provisória para tratar dessas questões trabalhistas durante a pandemia, e na medida provisória, que foi a 927, foi dito que caberia ao trabalhador comprovar que ele adquiriu a Covid-19 no seu ambiente de trabalho. Isso era um dispositivo que constava na medida provisória e a decisão do Supremo Tribunal foi em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na prática, que não cabe ao trabalhador comprovar que adquiriu a doença do ambiente de trabalho. Mas também não significa dizer que há uma presunção de que o Covid é uma doença do trabalho. Será necessária a realização de perícia, por exemplo, no próprio INSS, caso esse trabalhador permaneça mais do que 15 dias afastado do trabalho por motivo de doença. Então, será necessária uma perícia no INSS para se investigar com que esse trabalhador realiza suas atividades, em qual local, se há outros indícios de contágio, se há mais contágio ou mais trabalhadores apresentando a mesma doença no mesmo ambiente de trabalho, qual o tipo de exposição a risco que ele se encontra, se ele é um profissional de saúde, aí sim haverá uma exposição muito maior que o normal, então já há uma presunção de que o contágio aconteceu no ambiente de trabalho, mas digamos que esse trabalhador não, seja um trabalhador normal de uma indústria. Então é preciso verificar caso a caso. A legislação exige que seja verificado caso a caso, que seja feita uma perícia, e é importante esse esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal ele não declarou a Covid como uma doença profissional, ele apenas disse que deve ser seguido o procedimento padrão no sentido de se investigar, ser realizada uma perícia pelo INSS para se identificar se há elementos ou não que caracterizam essa contaminação como uma contaminação do trabalho. Rafael. Doutor, vamos tentar esmiuçar para o pessoal entender. A gente tem essa decisão do STF, mas o senhor disse que já existe uma legislação que hoje cobre esse trabalhador em situações de doenças e tantas outras circunstâncias. De fato, com esse tipo de mudança, informação que vem do próprio Supremo Tribunal Federal, ele acaba possibilitando para que o trabalhador tenha mais benefícios se ele adquire a doença, ele exercendo o trabalho dele, fora aquilo que já é coberto pela atual legislação, há mais benefícios? Não, na verdade, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, não. O que o Supremo decidiu foi que aquela regra da prova que a medida provisória trazia, colocando a carga em cima do trabalhador para ele provar que contraiu a doença no ambiente de trabalho, para só então ser caracterizado como uma doença do trabalho, entendeu? Essa prova, esse sistema de prova, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se cabe. Entendeu? A investigação deve ser realizada caso a caso, como essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quais os direitos
que o trabalhador tenha, caso seja contaminado no ambiente de trabalho, que isso pode de fato acontecer. Tá? Então, se acontecer de o trabalhador ser contaminado no ambiente de trabalho e houver elementos, houver provas, por exemplo, a omissão da empresa em atuar no sentido de prevenir, de adotar medidas de higiene, ou, enfim, outros contágios, um setor inteiro apresentando contaminação, então há indícios, digamos assim, de que essa contaminação aconteceu no ambiente de trabalho. Com essa caracterização da doença de contaminação no ambiente de trabalho, esse trabalhador ele vai ter direito a receber um benefício previdenciário superior ao normal. Digamos, o auxílio-doença acidentário, ele é maior do que o auxílio-doença simples, certo? E, além disso, o tempo que ele permanecer no INSS conta-se como tempo de serviço e ele, ao regressar do INSS, ele ainda tem 1 ano de estabilidade no emprego. Então, há, sim, uma série de direitos, acaso seja comprovado, haja indícios de que a contaminação aconteceu no ambiente de trabalho. A decisão do Supremo Tribunal Federal não mudou isso, a legislação já previa, como ele disse, mas o que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi que não cabe ao trabalhador provar que ele se contaminou, o que deve acontecer é uma investigação ampla a cargo do INSS ou eventual perito judicial se a questão vier a ser discutida na Justiça do Trabalho. Mais um ato para o trabalhador ficar atento. Doutor, agradeço o tempo e a disponibilidade. São informações importantes que precisam ser passadas, melhor dizendo, no momento como uma pandemia em andamento que a gente está passando, não só aqui no nosso país, mas, enfim, em tantas outras nações. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Você gostou dessa entrevista? Então não vai esquecer de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Clica naquele sininho que é de notificação. Você vai receber todas as informações, os nossos conteúdos aqui da Record News. Vai lá, se inscreve e leva a informação para onde você estiver e o tempo todo.